Relato de resultados. Ou seja, o que você deve declarar em um certificado de calibração, relatório de ensaio, relatório de amostragem, enfim. Bom, a 17025, no requisito 7.8, ele traz o conteúdo mínimo que um certificado de calibração, relatório de ensaio ou amostragem deve ter. E o interessante, tá, é que essa norma, né, essa versão dessa norma, ela foi muito bem pensada. Eles trabalharam bastante, o trabalho ficou, pelo menos a minha opinião pessoal, efetivamente pessoal, ficou muito bom, tá? Porque foi pensado assim em alguns detalhes. E esse item representa bem isso, tá? A questão do relato de resultados, que é o 7.8, onde você tem ali o conteúdo mínimo, ou seja, o que você precisa ter de forma obrigatória no certificado de calibração, relatório de ensaio, relatório de amostragem, como eu disse, tá? É muito bem organizado. Uma vez que você tem informações que são, em primeiro momento, obrigatório para os três, tanto para ensaio, amostragem ou calibração. E depois você tem requisitos específicos, tá? E orientados a relatórios de ensaio, orientados a certificados de calibração e orientado a relatórios de amostragem, que precisam constar, que precisam estar contidos nos referidos documentos, tá? De acordo com a sua aplicação. Então, você tem conteúdo mínimo, aqui um relatório que você precisa ter, mais os requisitos específicos. Você tem o relatório, tá? O conteúdo mínimo que o certificado de calibração precisa ter, que são iguais ao conteúdo do relatório de ensaio, e os requisitos específicos quando estamos falando em um certificado de calibração. Tá? O mesmo para a amostragem. Então, você que está implantando a 17025 precisa ter atenção a isso, tá? Ou seja, todos esses requisitos, eles precisam estar contidos no documento que você está elaborando, que você está criando. E um outro ponto, todos eles precisam ser de fácil entendimento. Então, ou seja, quem está lendo do outro lado, tá, ele não é um especialista, mas ele precisa efetivamente entender o que está ali. Então, para você colocar lá numa coluna lá tendência, erro, incerteza da medição, enfim, você precisa ter, por exemplo, um local de observações para que você possa descrever o que significa aquela tendência, aquele erro, aquele valor encontrado, ou seja, aquela terminologia que você está utilizando. Então, tenham muita atenção a isso, tá? Qualquer terminologia que você utilize, você precisa, isso precisa estar claro no documento. Outro ponto interessante nisso é o que diz respeito ao relato de declarações de conformidade. Tá? Veja, e o relato de... A 325 ela trata esses dois requisitos, né? Um relacionado à declaração de conformidade e a outra, opiniões e interpretações. Tá? Mas fato é que, aí é o ponto que eu vou estar destacando, e que o laboratório ele não pode, tá? Ou seja, ele é impedido, em primeiro momento, de declarar qualquer conformidade ou determinar periodicidade de calibração, enfim, ou seja, uma validade do documento, tá? Ou para o conteúdo daquele documento. Isso não cabe ao laboratório. Isso é a obrigação e responsabilidade de quem está contratando o laboratório. Tá? Então, no caso de ensaio, quem está contratando o estado, no caso de calibração, do dono do instrumento. Mas se a empresa está contratando o serviço do laboratório, solicitar com que o laboratório faça essa análise e determine, diga qual é o critério, tá? Aí o laboratório pode fazer. Mas isso precisa ser formalmente passado, preferencialmente, formalmente passado ao laboratório. Então, se você, laboratório, que está implementando a 17025, for solicitado por algum cliente seu de que você precisa confirmar ou dizer se o instrumento está conforme ou não, por exemplo, né? O seu ensaio tem alguma conformidade, você precisa solicitar ao teu fornecedor qual o critério, ele precisa te passar esse critério.
Aí sim você vai lá e diz, olha, de acordo com o critério X, conforme documentado, aí está conforme ou não está conforme, entendeu? Isso é importante que esteja contido no certificado também, de que foi solicitado, de que aquela declaração de conformidade foi solicitada pelo cliente e o cliente passou a você quais são os critérios ou qual seria o critério para avaliação dessa conformidade, ok? Tá? E com relação às emendas, tá? Ou seja, se você errou, tá? A melhor forma que você tem de realizar, ou seja, de consertar esse erro no certificado, seja uma declaração de resultado, seja uma correção, enfim, qualquer correção que seja necessário que seja feita, faça através da emissão de um novo documento, tá? Cancelando o documento anterior. Um ponto importante nisso tudo, tá? E que aí nós, inclusive, passamos em todos os nossos canais de comunicação, tá? Ambos os documentos pertencem ao cliente. Você, como laboratório, você não pode solicitar o certificado. Me dá esse certificado que eu vou te dar um outro. Não. Você emite um novo, descreve nesse novo qual foi a correção feita, destaca essa correção, a correção que foi feita, e diz que o novo documento ele está substituindo o documento que você mandou anteriormente. E essa é a melhor forma que você tem em consertar os erros, ou seja, fazer emendas aos relatórios. Ok? Aguardo vocês no fórum, nas nossas reuniões, para as pessoas, né, para as empresas que têm contratado a mentoria. Nos falamos em breve. Grande abraço.